Satanismo. When we come to see the teddy bears are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. Hoje eu farei um vídeo contando para vocês como o satanista ele encara a vida após a morte. Se eles acreditam em céu ou inferno. Vou falar uma coisa bem vaga também sobre a Bíblia deles também. E 4 das principais passagens em que há nelas. Eu também vou falar um pequeno relato de um satanista quando um cara perguntou no Yahoo Respostas: os satanistas não têm medo de ir para o inferno? Então eu vou ler para vocês a resposta que ele deu a esse autor da pergunta. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de estar pedindo que se você não tem uma boa cabeça ou se você se deixa levar por coisas vagas, então não assista esse vídeo, porque é uma coisa muito confusa e o satanismo é totalmente diferente do que aquilo que você imagina. Como o satanista encara a vida após a morte? Céu ou inferno? No que eles acreditam? A resposta é: em nenhum dos dois. A noção do céu e inferno é um conceito cristão e de outras religiões. O satanismo valoriza a vida em vida e não a vida após a morte. Desde o início dos tempos, que o homem tem a necessidade de ter uma resposta para a pergunta: o que acontece após a morte? Desde os primórdios da humanidade, que já existem registros de rituais funerários, que mostram essa necessidade e esse medo do desconhecido que o homem tem. Com o surgimento da religião de uma forma organizada, o medo do desconhecido passou a ser utilizado como uma forma de controle por uma minoria de sacerdotes que foram iniciados nos ministérios sagrados. O pós-vida passou de grande mistério para a forma de infligir medo às massas, de modo a controlá-las. Já que ninguém sabe o que acontece realmente após a morte, não há como provar quem está certo ou errado. Há milênios que os representantes de diversas religiões pintam 2 cenários: o de paz, onde encontrará o seu Criador, um lugar lindo, onde ficará feliz para sempre, e o outro, de horrores sem fim, de dor inimaginável, onde irá sofrer, amargurar e arrepender-se de não ter vivido de forma própria, desviada dos dogmas que lhe querem impor. Infelizmente, ainda existem aqueles que se aproveitam disso, para conseguirem em vida o que todos os outros estão terminantemente proibidos de fazer. Chegam a utilizar o medo criado nas pessoas para extorquí-las, manipulá-las e usá-las e aproveitar-se delas. No satanismo, a vida é muito mais importante do que sua própria morte. Se acredita num céu ou no inferno, isso é problema seu. Como religião, não lhe é exigido nada além de que viva a sua vida o melhor que puder, porque não se sabe se vai ter uma segunda chance. O satanista não se deixa manipular por uma pessoa, devido ao medo de um sofrimento que ninguém sabe sequer se existe. E mesmo que exista, não imagina o porquê de ser punido por simplesmente ter agido seguindo seus instintos. É por isso que o satanismo religioso não perde tempo tentando explicar, justificar ou insinuar o que lhe aconteceria se quebrasse alguma regra. Por ser responsável pelos seus atos, a sua punição virá em vida. Ou seja, o satanismo é apologista da responsabilidade e não da submissão conseguida pelo medo. Agora que vocês puderam entender que para o satanista não há céu e nem inferno, eles acreditam que a sua punição será em vida pelas coisas que vocês fizerem aqui, ou seja, vocês são responsáveis pelos seus próprios atos. Agora eu vou falar vagamente sobre a Bíblia satânica. Vai ser um breve resumo, que é só para vocês terem uma base do que ela é e o que ela diz. Então vamos lá. É um livro dividido em 4 partes, que defende que Satã é uma força da natureza e pode ser invocado com rituais mágicos. Publicada em 1969, a obra foi reeditada 30 vezes e é a mais influente do chamado satanismo ateu. Para essa corrente de pensamento, o diabo não é como os cristãos o enxergam, ou seja, um ser maléfico, em oposição a um Deus bondoso. Pelo contrário, na Bíblia satânica, Deus e Satã são muitas vezes citados como a mesma entidade. O autor é Anton LaVey.
que nasceu em 1930 e faleceu em 1997. Também fundador da Igreja de Satã. Há quem diga que ele escreveu a obra para aproveitar o sucesso do filme O Bebê de Rosemary, de 1968. O Satã de Levi considera Jesus e suas leis de caridade uma grande farsa. Ele não pede adoração, mas que cada um viva de acordo com a sua própria lei. Agora eu falarei para vocês o que fala cada uma das 4 partes da Bíblia de Levi. Vou explicar cada uma. Vamos começar então pela primeira, fora da lei. O livro de Satã afirma que os 10 mandamentos são uma farsa, ou uma mentira. Satã questiona, uma a uma, as leis que Javé teria passado a Moisés em tábuas. As mais refutadas são: não cometerás adultério, não matarás e não dirás falso testemunho. Mentiras são aceitas, principalmente em benefício próprio. Agora eu falarei da outra passagem. Vamos lá então. Nenhuma nudez será castigada. O sexo, o amor e o ódio são abordados no livro de Lúcifer. Orgias são liberadas e até estimuladas. O hedonismo é considerado uma virtude. São 12 capítulos que detalham regras de comportamento e listam os 4 príncipes do inferno: Satã, Lúcifer, Belial e Leviatã. Outras 77 entidades infernais são citadas. Nenhuma delas tem barba e chifre. A terceira passagem do livro diz assim: olho por olho. No livro de Belial são apresentados os rituais que invocam as forças satânicas. O leitor pode usá-las para gerar atração em outra pessoa, ou até para conseguir a morte de um inimigo. O livro critica a lição de Jesus de dar a outra face quando agredido. Odeie seus inimigos, atinja-os, diz ele. A quarta passagem da Bíblia de Satã diz: energia de matar. 19 palavras poderosas que podem ser invocadas nos rituais são listadas no livro de Leviatã, que também explica suas origens. Para liberar energias muito poderosas são admitidos sacrifícios humanos. Ensina-se a invocar Satã e a incitar o desejo sexual e a compaixão das pessoas. Agora eu lerei para vocês a resposta de um suposto satanista. Eu imagino que seja um satanista pela resposta que ele deu a um usuário do Yahoo que fez a seguinte pergunta: os satanistas não têm medo de ir para o inferno? A pergunta é essa, e tem algumas coisas complementares que ele colocou na pergunta, como: o que é o inferno para eles? Como podem adorar o diabo sabendo tudo o que sabem? O inferno é um lugar de sofrimento e algumas outras coisas que não há muita necessidade de eu falar para vocês. Então vamos à resposta em que esse suposto satanista ou ex-satanista deu a esse usuário que fez a seguinte pergunta. Vamos lá então. A resposta é a seguinte: não temos medo de ir para um lugar que faz parte da mitologia judaica cristã. O inferno é parte da crença judaica cristã. Satanistas são celebradores da vida. Nós esquecemos a morte e vivemos a vida em sua totalidade, sendo que o dia do nascimento é para nós o mais importante. A vida é a coisa mais importante para nós. Respeitamos e exaltamos a vida em suas mais puras expressões, as crianças e animais. Elas nos são sagrados e preciosas. Não nos importa a morte, ela é apenas o término. Nos importa a vida, já que a vida sim existe. Satanistas adoram a si mesmo. Eu sou meu próprio Deus. Não existe diabo e nem Deus. Existe apenas os seres materiais. Eu sou o único que realmente se importa comigo mesmo, sem preconceitos. Então, adoro a mim mesmo. Como a palavra Satã é um adjetivo hebraico para opositor, adversário, inimigo, e os satanistas estão na oposição de todas as crenças imateriais, ou seja, se ligam à vida e não ao espiritual. Então, escolheu-se a palavra Satã para dar nome ao caminho religioso que seguimos. E como nós adoramos um ser que é oposto a todos os deuses, ou seja, adoramos a nós mesmos. Esse ser é Satã, pois é o oposto. Eu sou Satã. Eu sou o opositor. Eu estou na oposição de toda essa alienação religiosa. O diabo é a parte da mitologia judaico-cristã e não nos interessa.
Se você gosta de dinheiro, sexo, acha que os inimigos devem pagar, você tem potencial para ser um satanista. Mas se você crê nesse ser mitológico judaico-cristão, você não é um satanista. Ainda está com a mente presa a todas as ideias equivocadas. Adore a você mesmo. Você é o único que liga para você mesmo. Eu não ligo para você e ninguém mais. No máximo, as pessoas podem se auto-enganar, pensando que ligam, ou podem ser hipócritas, dizendo que ligam, mas nunca se importam verdadeiramente com você. Quer um exemplo? Se você fizer a coisa mais podre, imunda, desprezível e asquerosa do universo, você ainda estará lutando por você mesmo, mas até a sua querida mãe já estará cuspindo em você. É claro que se você fizer algo podre assim, você estará deixando de ser satanista. Porque o satanista é uma pessoa inteligente e não ignora que as leis e o poder do Estado existem. Então, ele segue tudo de forma inteligente. Mas o que eu digo é, se você vier a fazer algo asqueroso ao extremo, o único a se importar com você mesmo será você próprio. Eis o porquê adoramos a nós mesmos e não a um ser extremo. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de estar falando para vocês a minha opinião sobre tudo o que vocês acabaram de ouvir no vídeo de hoje. Eu não sou satanista, eu não sou a favor da religião satanista, porque a minha religião, eu sou espírita e eu creio em um Deus superior. Eu não acredito que seja da forma em que a religião satanista coloca. Eles acreditam que não há um Deus superior e que a gente só deve ver a vida. Bom, eu não sou a favor disso. A minha opinião é que sim, há um Deus superior. Então, se você é evangélico, se você é católico, espírita, ou seja lá qual for a sua religião, se você acredita em um Deus superior, não se deixe levar por essas ideias. Até mesmo porque eles têm as ideias deles por algum propósito. Se você acredita que há um Deus superior, você também tem um propósito para isso. Eu pelo menos penso assim. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like para mim saber que vocês gostaram do vídeo de hoje. Hoje eu abordei um tema no canal um pouco polêmico. A religião satanista, o satanismo em si, sempre foi e sempre será, na minha opinião, um assunto muito polêmico, com muitas discussões. Enfim, deixem o seu like para mim saber que vocês gostaram do vídeo de hoje. Deixem nos comentários também a opinião de vocês. Enfim, me adicione no Snapchat, que é Biel_TLG. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e façam parte do nosso grupo também no Facebook. E lembrando que agora o canal tem Twitter, então siga lá, @sn_escuridão. E enviem o seu relato paranormal para o e-mail do canal, que é canalescuridão@gmail.com. Então, até o próximo vídeo.